Vamos falar então do tema que é circunstâncias, sobre as circunstâncias desse mundo e também as circunstâncias do mundo espiritual. A circunstância é algo que está em constante movimento e pode mudar muito rápido. Deus atua grandemente na circunstância da nossa vida e também nas circunstâncias do dia a dia. Uma coisa que poderia parecer fácil pode se tornar difícil, e uma coisa que poderia ser favorável se torna completamente desfavorável do dia para a noite, de uma hora para outra. As circunstâncias, elas querendo ou não, é uma forma de pré-determinação, pois o mundo espiritual ele é muito mais poderoso, mais influente do que o mundo material. É óbvio que existe a alternância desses ciclos de acordo com os nossos erros, de acordo que nós pecamos ou nos afastamos de Deus. Então, através das circunstâncias, a gente vai calcular e determinar a nossa forma de agir. O ser humano, para poder viver, para poder se adaptar com o mundo, ele aprende a calcular as circunstâncias do meio que interferem em sua vida. E uma das principais formas do poder de mudança de Deus está no agir das circunstâncias, já que o homem não muda de maneira fácil por si mesmo ou por sua vontade. Então temos a realidade de que o homem não quer mudar de vida de jeito nenhum. E Deus quer e Deus precisa que o homem mude de vida. Então é preciso que Deus coloque circunstâncias de dificuldade para que o homem aprenda, para que o homem mude o raciocínio, mude o seu modo de agir para poder ser recompensado, para poder receber uma graça, para estar de acordo com os planos do mundo espiritual, ou mesmo para que o homem possa pagar pelos seus pecados. Às vezes a gente pensa que as circunstâncias entre o bem e o mal funcionam como uma disputa de cabo de guerra, onde temos Deus de um lado e do outro lado a gente tem o demônio puxando o cabo de guerra na luta pela alma do homem. Mas não é bem assim que acontece, pois o que é determinante para as circunstâncias é que o livre-arbítrio do homem, pois ele é livre para ir para qualquer um dos lados de acordo com seu modo de agir, com o comportamento de cada um. Então é isso que é determinante, são os pecados e os acertos que o homem faz em sua vida. Existe também a importância do ambiente, que também é determinante em relação ao quesito da circunstância, pois o ambiente pode mudar toda a história da coisa, pois o ambiente de pecado ele tem uma aura caótica. As forças do mundo espiritual, ou mesmo o agir de Deus, pode estar presente nesse ambiente devido à sua estabilidade. Então, onde temos ambiente de pecado, é mais difícil de Deus agir, pois tem estabilidade, já é dominado pelo pecado. Mesmo assim, Deus pode agir, certo? E não tem como o Espírito Santo mudar as coisas da água para o vinho se o homem não quer mudar de vida. É possível que o homem saia do ambiente de pecado, de uma vida de pecado. Deus vai dando percepção de tudo que está errado na vida daquele homem, tudo que pode ser mudado, através de exemplos, através de ações, através de pessoas e através das próprias circunstâncias que aquela pessoa está vivendo, que provavelmente é de dificuldade, é de dor, sofrimento involuntário. Então, desta forma, Deus vai dando oportunidades neste caminho para que o homem possa mudar de vida e sair da vida de pecado, que é um barco que está afundando. E por isso não se pode faltar oportunidade, assim como foi um barco do Titanic. Mas este é diferente, pois todos podem se salvar em relação ao barco do pecado, desde que estejam vivos e desde que estejam, segundo o seu livre-arbítrio, à vontade de servir e buscar a Deus de coração. Então, de certo modo, as dificuldades elas são mais difíceis para aqueles que não têm o Espírito Santo como seu aliado. Então, as dificuldades para as pessoas do mundo elas são muito maiores do que as dificuldades para aquela pessoa que serve a Deus, que está em ambiente de não pecado, que está seguindo a igreja. Pois a pessoa de bem, a pessoa que ama a Deus, vê as dificuldades com bons olhos, como oportunidade de crescimento, oportunidade de estar do lado de Deus, de servir a Deus, de se adequar à vontade de Deus. E é isso que Deus mais quer do homem. As circunstâncias que são alteradas constantemente pelo agir de Deus faz o homem mudar o seu pensamento, o seu modo de agir, recalcular o seu plano de vida, ver o que está certo, o que está errado, e para onde que ele deve ir, quem ele deve buscar, qual estratégia ele deve tomar e qual caminho seguir dentro da vida espiritual, pois é isso que o Espírito Santo faz para conduzir o homem. Então a gente tem que saber que independente das circunstâncias, se é coisa boa, se é dificuldade, o homem pode sim encontrar comunhão com Deus, independente do lugar, do tempo e do espaço, desde que ele esteja vivo. O que me levou a querer falar então deste tema? O que me levou a falar deste tema foi a mudança de postura de uma pessoa quando precisou encarar uma dificuldade. Então, as circunstâncias elas são determinantes para o homem, no seu modo de agir. Nós somos seres, criaturas circunstanciais. E a gente tenta dançar sempre de acordo com a música que está tocando. E se as dificuldades vêm na nossa realidade,
Pode ser que dessa forma Deus consiga nos despertar, abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente não consegue enxergar de outra maneira ou de outra forma de pensar. Então Deus, ele age de maneira contundente na vida do homem para poder transformar o seu modo de agir, o seu modo de pensar e acordar ele para a realidade do mundo espiritual. Atualmente eu estou passando por um tempo de mudança, uma alteração de ciclo, não só na minha vida, mas em todo o ambiente em qual eu vivo. Então podemos dizer que até essas mudanças políticas, sistemáticas, que ocorrem no nosso dia a dia, elas são circunstanciais e de forma pré-determinada ou autorizada por Deus. Então, as circunstâncias, elas são coisas muito importantes aqui neste mundo, porque é através delas que as pessoas vão se basear para poder contar sua história, para fazer a narrativa do mundo, para fazer a narrativa de sua vida. Então, se vem uma chuva, muda o nosso dia. Se vem uma tempestade, muda o nosso dia. Se vai fazer sol ou se vai fazer muito calor, o homem tem que se adaptar ao clima, aquilo que não está sob o seu controle. Assim são as circunstâncias que são importantes e determinantes por Deus. Então, pela circunstância, o homem aprende um modo de agir. Agora é a melhor hora disso e amanhã é a melhor hora para aquilo. Mas se algo mudou, a prioridade do homem também muda. Então, querendo ou não, o ser humano, ele se torna, com o passar do tempo, especialista em avaliar, em ler as circunstâncias. Ou pelo dom da sabedoria, ou pela tristeza, ou pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento. Então, existem várias formas que o homem precisa aprender a lidar com as circunstâncias ou se tornar adaptado para elas. Lembrando que não é elas os únicos fatores que devemos saber para outras coisas que podem vir alterar as circunstâncias. Nós não somos capazes em si de prever o futuro, mas analisando as circunstâncias, podemos perceber como a coisa funciona. Então, é através dessa evolução natural da doença na medicina, através do comportamento do doente, nós médicos aprendemos a analisar as circunstâncias e ver causa e efeito. Como as coisas são variáveis e com o tempo podem mudar. Então, na medicina a gente faz essa análise com anamnese histórica da doença, as medicações do paciente, o contexto dos sintomas que aparecem, as queixas, até mesmo a análise de exame físico, face, o contexto geral para determinar a melhor ação, para agir conforme a necessidade da doença e do paciente. Então, pode ser usado também para calcular o tempo de vida, uma gravidade, uma causa e efeito no tratamento, avaliar riscos. As circunstâncias são cruciais para a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que decide parar de beber depois de que sua esposa partiu, ou porque houve outros problemas familiares. Então a perca do amor, ou uma doença que é uma cirrose, faz o homem mudar sua maneira de agir. Então a pessoa que trata a diabetes depois que amputou o dedo. Então aquela pessoa passou a vida inteira sem cuidar daquela diabetes, sem perceber a gravidade da doença, até que ela veio. Então Deus cria circunstâncias de vida difícil e complexa para que o homem estude e perceba o seu comportamento errado e, por estes motivos, comece a tomar boas decisões. O pecado mortal é um ponto importante no que cerne às circunstâncias, pois no mundo espiritual o pecado mortal é um ponto de divisa, um ponto importante que separa o homem da graça de Deus, pois ela altera a dinâmica e o funcionamento do mundo espiritual na vida daquela pessoa, impedindo que aquela alma tenha comunhão com Deus. Então o ambiente de pecado mortal tem um reboliço, tem uma tempestade, uma ação de anjos para converter aqueles pecadores, já que, na maior parte do tempo e do agir, o que mais vai ter na vida daquelas pessoas é o demônio, que vai controlar, subjugar aquela pessoa e trazer mais maldições para a vida dela. Então o pecado mortal não só leva o homem ao inferno, como também tira o homem da graça de Deus no tempo presente. Então, no meu contexto, eu preciso trabalhar bastante em relação às circunstâncias, é poder entender, de certa forma, os meus pecados, principalmente os pecados mortais, que é o que mais me afasta de Deus, o que mais me impede de ter uma vida íntegra, uma vida de comunhão com o Senhor e de crescimento na vida espiritual. Eu preciso unir essas coisas para poder crescer e poder alcançar todo o meu potencial. Eu não posso deixar as circunstâncias se tornar o motivo da minha conversão, as circunstâncias ruins, a vida de pecado, pois tudo se acumula e o mal faz morada na vida das pessoas que não conseguem retomar o caminho de graça, o caminho de redenção para com Deus, para poder crescer na vida espiritual.